De Marilyn Monroe e Betty Page a Dita Von Teese e Katy Perry, todas foram e beberam da mesma fonte, as icônicas modelos pin-up. Mas, enquanto a história afirmava na memória apenas mulheres curvilíneas, fofinhas e brancas, um outro passado das pin-ups era muito bem invisibilizado. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em suas memórias, o famoso criador da revista Playboy, Hugh Hefner, soltou: "Depois da escola, munido com meu diploma, me alistei no exército. Como qualquer garoto prestando serviço militar, eu tinha o mínimo necessário: um uniforme, um capacete e uma pin-up." Por pin-up, entenda como a imagem de uma garota simples e saudável, com um rosto quase infantil, mas com atributos sexuais bem marcados, seios fartos, pernas interminavelmente longas, cintura de vespa e nádegas altas, uma beldade ocidental posando sugestivamente. Ela é sexy, mas se mantém casta, pega de surpresa em situações que revelam suas roupas íntimas e anatomia. Ela não está voluntariamente mostrando seu corpo, e o observador só a vê por acaso. Como descreveu Camille Favre em seu artigo sobre as pin-ups. Sim, enquanto iam para a guerra, homens jovens só precisavam de roupas, um capacete e um alívio sexual. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941, como ainda afirma Camille Favre, o controle da moralidade sexual tornou-se um fator decisivo. As necessidades sexuais do batalhão continuaram sendo uma das principais preocupações das autoridades militares, que passaram a utilizar essas pin-ups. As pin-ups tranquilizaram os soldados quanto à sua virilidade e heterossexualidade, sem exacerbar as suas ansiedades. O curioso é que as pin-ups já existiam há pelo menos meio século, mas até a Segunda Guerra Mundial elas só faziam parte de uma subcultura, tipo aquele baralho pornô que o seu colega tinha na escola, uma coisa para se colecionar escondido, mas de conhecimento geral. O grande público só saberia da existência das pin-ups depois que a revista Life, em julho de 1941, publicou uma matéria narrando uma visita da atriz Dorothy Lamour a uma base militar no Havaí, e aí a expressão garota pin-up veio à tona, sendo pin-up uma expressão em inglês que significa algo como grudar, pendurar, já que os soldados colavam a imagem dessas mulheres nos seus alojamentos. Depois que a Life publicou isso, outras revistas e jornais menores copiaram e a coisa toda escalonou. Como conta Michael West em seu artigo sobre o nascimento da pin-up, por volta de 1943, a coisa já era um fenômeno social, a ponto dos soldados escreverem para as revistas, pedindo ilustrações de pin-ups como mulheres comuns, ou fotos das atrizes de Hollywood como pin-up. Só tinha um porém. Nessa época, Hollywood vendia classe e elitismo, então foram estúdios de cinema menores que começaram a fazer de suas contratadas algumas das pin-ups mais famosas da época, popularizando a ideia. Quem mais se destacou aí foi a loira do estúdio da Fox, Betty Grable, figura carimbada em quase todo armário de soldado, e sua foto de maiô em 1943 simplesmente vendeu milhões de cópias, tanto que em 2003 a Life a colocou em seu livro como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo. O que a foto tinha de mais? Apenas Betty Grable num maiô que mostrava as costas e causava aquela ilusão de nudismo. Sim, era a pornografia pública da época, não só aceita como estimulada. Um ano depois dessa foto, a Fox ganhou em cima disso, lançando um filme chamado Pin-Up Girl e firmando Betty Grable como a pin-up oficial. Mas 3 anos antes dela, na tentativa de fazer de Rita Hayworth também um sex symbol, a Columbia já tinha colocado a atriz só de camisolinha em cima de uma cama. Mas foi graças ao filme Gilda de 1946 que enfim colocaram uma foto de Rita como a personagem numa bomba atômica. Embora digam que Rita teria ficado com ódio ao saber disso, a verdade é que esse já era um hábito antigo, comum desde a Primeira Guerra Mundial, decorar aviões, bombas ou armamentos com ilustrações de mulheres bonitas.
Nesse caso, um dos maiores nomes em se tratando de pin-up era o ilustrador peruano Alberto Vargas. Durante os anos 20, antes do conservadorismo tomar conta do mundo, Vargas começou a pintar jovens artistas do teatro, e uma delas foi a trágica Olive Thomas, de Seios de Fora, Cheirando uma Rosa, em 1920. Mas Vargas entraria para a história com o pôster de O Pecado de Nora Moran, de 1933, onde criou uma versão dramática e quase nua da atriz Zita Johann. Aquilo tudo fez Alberto ser contratado nos anos 40 pela revista Esquire, e lá ele ficou mesmo famoso por suas Vargas Girls, garotas de Vargas, ilustrações babadeiras usadas nos narizes das aeronaves, tão polêmicas que depois chegaram a ser banidas por pressão federal. Porém, a essa altura, as pin-ups já tinham entrado para a história. Logo, elas não eram mais só um alívio sexual, mas esposas, mães e até filhas, numa tentativa de matar a saudade de casa dos soldados. Então, as imagens já não eram mais tão sexualizadas e as mulheres apareciam num ambiente mais doméstico. Só que, como tudo nesse mundo, não demorou para que as pin-ups também virassem propaganda. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Com os homens na guerra, surgiu Rosie, de Norman Rockwell, em 43, exibindo os braços fortes para estimular as mulheres a irem para as fábricas. Outro pôster com uma pin-up dizia: "Queria ser um homem para me alistar na marinha." Já Irma Rowan retratou uma jovem de chapéu com estampa de bandeira dos Estados Unidos e os dizeres: "Compre títulos de guerra." Aqui no Brasil, Vicente Caruso ficou famoso por adaptar as pin-ups para a publicidade de pneus, colchões e nacionalismo, como a sua mulher de branco com a bandeira de São Paulo. Mesmo quando a guerra acabou, a pin-up continuou utilizada simbolicamente, agora como imagem de positividade, beleza e juventude, fortalecendo lá o tal American Way of Life, o jeitinho americano, e reforçando os estereótipos de feminilidade da mulher ideal, sensível, levemente safadinha, porém agora do lar. É se aproveitando dessa onda que Hugh Hefner entrou para a história também e fez fortuna ao fundar a famosa revista Playboy em dezembro de 1953. Em sua primeira edição, a Playboy trazia ninguém menos que Marilyn Monroe, nua e sem autorização dela e sem a Marilyn receber um centavo pela foto. E ainda no final de 50, o Hugh Hefner contratou o Alberto Vargas, e por 16 anos, o Vargas produziu mais de 150 pinturas para a revista. E foram as pin-ups produzidas nesse período que entraram para a ideia geral que as pessoas e até alguns historiadores têm das pin-ups hoje. Das pin-ups com sutiã pontudo, bustos acentuados, estampas de leopardo, loiras, rock and roll e selvagens. A essa altura, a Segunda Guerra, como aconteceu com a primeira, afrouxou os tabus em cima de sexualidade e erotismo, e um comércio de fotos sensuais explodiu, e as pin-ups ficaram cada vez mais ousadas e sexys. Tanto que, ainda no final da década de 50, surgiu a nova rainha das pin-ups, a Bettie Page, agora numa pegada mais masoquista e dominatrix. Mas nós já temos um vídeo só sobre a Bettie, se você ainda não viu, confira lá para saber como essa história toda terminou. Basta saber que Bettie cutucou o conservadorismo e eles a derrubaram. Só que a essa altura, as pin-ups já tinham se firmado na cultura pop. Quando o movimento feminista surgiu, elas foram até alvo de críticas, mas de lá pra cá foram ressignificadas em grande parte e viraram referência de moda e estilo, em especial quando adotadas por ícones pop, como Katy Perry no início de carreira, Dita Von Teese, sua dança burlesca, e Lana Del Rey de vez em quando. Tudo isso pavimentou a ideia de que pin-ups eram fruto puramente americano, higienizado e fetichista, de mulher branca domesticada e objetificada. Contudo, como analisou a Maria Helena Buschek no seu livro Pin-Up Girls, desde o início do século XIX, eram as próprias artistas e atrizes de teatro que mandavam fazer ilustrações delas, como cartões ou posters, para divulgar os seus shows.
E, detalhe, a sensualidade gera um fator primordial. É daí que vem aquele preconceito antigo de que quase toda mulher artista também era uma prostituta. Uma ideia, por exemplo, que no Brasil durou até os anos 50. Mas é por isso que, desde o princípio, algumas figuras femininas tentavam abraçar essa ideia combinada e trabalhar ela da melhor forma. Para entender a natureza subversiva da atriz do século XIX, é preciso entender que as visões da época sobre o potencial das mulheres estavam ligadas à sua sexualidade, que estava ligada ao seu nível de visibilidade na esfera pública, independentemente de raça, classe ou origem. Geralmente se presumia que quanto mais pública a mulher, mais pública ou disponível era a sua sexualidade. Como escreveu Maria Helena Buschek. No século XIX, a francesa Sarah Bernard, uma das maiores artistas mundiais desse período, já tinha percebido o potencial das imagens pin-up e fazia uso delas para se promover. Já Jules Charette também ficou famoso em 1870 por seus pôsteres atraentes, onde exibia mulheres de pernas e costas de fora. Ou seja, quando se inicia o século XX, já era moda usar o desenho de mulheres sensuais, às vezes famosas, seminuas, em calendários ou cartões, para grudar onde você quiser. Ainda no final do século XIX, também surgiram as Gibson Girls, as garotas do desenhista Charles Gibson. Essas ilustrações foram um dos primeiros impactos a influenciar a forma como as mulheres gostariam de ser, ainda que fossem totalmente idealizadas por Charles. Eram mulheres voluptuosas, com as cinturas e bustos marcadíssimos, mas elegantes, porque a ideia era que fugissem do padrão de beleza sombrio das vampiras, que andavam fazendo sucesso. Mulheres magrelas com olheiras marcadas e andrógenas. Assim, corpos rechonchudos e de cor também eram notáveis. Ainda no final do século XIX, Dora Jean já era uma artista de vaudeville negra, tão popular que sua figura marcante foi usada em propagandas de cigarro e chicletes, segundo o site Mass Ness Chic. Já nos anos 20 e 30, houve a explosão das Vênus negras, afro-americanas que às vezes posavam nuas, sendo uma das mais icônicas desse período a Josephine Baker, sobre quem já temos um vídeo. Mas você encontra registros dos mais variados tipos de pin-ups, gordas, fortes, negras, em poses comuns. Mesmo quando os Estados Unidos embranqueceram as pin-ups, elas resistiram. Lá, em especial graças à revista Jet, criada em 1951, com a intenção de exaltar a beleza negra e lançando suas pin-ups em trajes de banho, às vezes com manchetes provocativas como Harlem vs Hollywood, sendo o Harlem um bairro de predominância negra do país. Mas a exclusão da cultura negra das pin-ups foi tão forte que com frequência ninguém lembra que quem descobriu Bethpage, a modelo pin-up mais famosa até hoje, foram dois fotógrafos negros que trabalhavam com modelos negras, o jamaicano Jerry Tibbs e Cass Carr, fotógrafo do Harlem que tinha seu próprio estúdio. Foi só em 1965 que a modelo negra Jennifer Jackson se tornou a primeira a ser publicada na revista Playboy como Playmate do mês, e só em 90 que Renee Tennyson seria considerada a Playmate do ano da Playboy. Portanto, não é sem propósito que Beyoncé, lá em 2010, se vista de pin-up para o videoclipe de Why Don't You Love Me, ou Rihanna quando foi divulgar sua linha de lingerie em 2013. Afinal, nada novo sob o sol. Na intenção de criar uma identidade digna de orgulho em cima de uma beleza vendida como ideal, com frequência, quem pode furta e distorce expressões artísticas espontâneas ou de mulheres ou de comunidades sociais minoritárias. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. As fontes vão estar na descrição, caso vocês queiram saber mais. Principalmente lá o estudo do Michael West, mas ele fala principalmente dos anos 40 e dos anos 50. Mas vão estar lá também outras fontes que a gente encontrou que são interessantes. E acho que uma curiosidade válida que não entrou no vídeo, que o Michael West conta, é que quando as atrizes de Hollywood tentam pegar essa onda das pin-ups, elas copiam as ilustrações. Justamente porque as ilustrações vieram antes das atrizes. E acho que isso não é uma ideia muito
que a gente tem, né? A gente geralmente vê as pin-ups como as atrizes, a Eva Gardner, a Marilyn Monroe, mas na verdade, nas poses das fotografias, elas estão tentando emular as poses das ilustrações que os caras lá inventavam, que às vezes não batiam com a realidade. Por exemplo, tem uma foto da Eva Gardner em cima de um bloco de gelo sentada, que parece absurdo, ela mesma disse que ela se machucou, quando na verdade eles copiavam essas ideias absurdas dos ilustradores que eles faziam as pin-ups ficarem assim nessas poses esquisitas. E havia também os pin-up boys nesse mesmo período aí da guerra, mas eles não fizeram tanto sucesso, obviamente, mas acho que provavelmente veio daí essa ideia de que a mulher ela tem mais marketing, mais apelo, porque as pin-ups femininas fizeram mais sucesso. E também a gente tem vídeos sobre a Betty Page, como já foi dito, a gente tem um vídeo sobre Gilda e a gente também tem um vídeo sobre a Olive Thomas, que foi a atriz lá que inspirou o cara a desenhar, o Alberto Vargas, a começar essas pin-ups mais ousadas. Ela aparece no vídeo sobre os fantasmas da Old Hollywood e ela tem uma história bem legalzinha, se você ainda não viu, confira lá que a história dela tá lá nesse meio. E temos também um vídeo sobre a Evelyn Nesbit, que foi uma modelo que inspirou o cara das Gibson Girls. É também um vídeo bem legal, se você ainda não viu, ela foi uma modelo do final do século XIX, que também acabou caindo aí num escândalo, numa polêmica de final de século, bem babadeiro, bem polêmico, se você ainda não viu, fica a dica. E é isso aí, sócios, dadas as indicações, curiosidades e fontes, vamos lá para nossa palavrinha-chave para você que quer comentar aqui no vídeo, mas não sabe o que comentar e quer ajudar os sócios. Mas antes disso, não esqueça também de deixar um like para ajudar esse vídeo a subir. E a nossa palavrinha da chave da vez vai ser meu nome também é Betty. Uma brincadeirinha aí para fazer uma referência a Betty Grable e a Betty Page, que são uma das pin-ups mais famosas e conhecidas da cultura pop. E ficamos por aqui, sócios. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo conteúdo. Tchau!